Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à nossa programação aqui dessa primeira tarde de evento. O tema da mesa agora é interseccionalidade no mercado de trabalho, gênero, raça e classe. Eu vou convidar a nossa conselheira Paloma Monerá, que vai fazer a mediação. Convidar a arquiteta Camila Leal, que é conselheira federal pelo CAU Paraíba. A arquiteta Melissa Alves e a arquiteta Vitória Gouveia. Boa tarde, gente. Estou substituindo a colega Luciana, que teve um imprevisto com a filhinha dela. Faz parte. Mas eu também estou compondo a Comissão Temporária de Equidade e Diversidade do CAU-RJ. E a gente conversou um pouco sobre o que a gente pensou sobre essa mesa, essa atividade na comissão, e o quanto era importante trazer esse tema atualmente, né? A gente já tem um cenário que tira esse tema da latência e bota num lugar de necessidade real desse tempo mesmo. A gente tem esse histórico do um Pritzker para o Querer, a gente tem o censo do CAU-BR, enfim, várias coisas num contexto colocando na ordem do dia o tema da diversidade no mercado de trabalho na nossa profissão, que historicamente era muito elitizada, muito embranquecida, e depois de um pouco mais de 10 anos de política de cota, a gente tem conseguido transformar isso e mudar um pouco a cara do que seria uma imagem, um arquétipo do que seria o arquiteto ou a arquiteta. E, bom, convidamos essas 3 mulheres maravilhosas para fazer uma conversa sobre esse tema. Melissa, ela também está no IEMASTABA, que é o coletivo negro da UFRJ. A Vitória fez um trabalho final de graduação com o tema que tangenciava esse debate, falando sobre o mercado de trabalho em assessoria técnica, com mulheres negras e o papel delas nessa área. E a Camila vai trazer essa fala mais institucional, falando do censo do BR, dando esse panorama bem de números e a mudança na política no Conselho que a gente tem buscado para enfrentar os desafios de abrigar e reconhecer a diversidade étnica, social e racial e de orientação sexual dentro da nossa profissão, que foi tanto tempo apagada. Bom, vamos começar hoje com a fala da Camila. E depois eu passo para as demais. Muito obrigada, gente. Oi. Tá funcionando? Tá, né? Patrícia, tu vai colocar... Tá, joia. Bom, enquanto ela organiza, só fazer uma breve apresentação. Eu sou Camila Leal, sou conselheira do CAU-BR pelo estado da Paraíba. É a primeira vez que eu estou dentro do Conselho, né? A minha primeira experiência junto ao Conselho. Está sendo uma experiência bem desbravadora e de muito aprendizado. E me sinto, inclusive, me sentia mais, né? Acho que já com quase 2 anos de gestão isso diminuiu um pouco, mas desde o começo me sentia um pouco um peixe fora d'água, né? Dentro do Conselho, porque não combina muito, às vezes, a imagem com o lugar. Então, me sentia meio deslocada e solitária, né, a atuação no Conselho. Mas, com o tempo, a gente vai construindo essa rede, conhecendo outras, encontrando pessoas e vai vendo que faz sentido estar ali, né? Não é por acaso que a gente está ali.
E, atualmente, eu participo, né, dentro do Conselho da Comissão de Planejamento e Finanças. Participei como coordenadora adjunta da CETRED, que foi a Comissão Temporária de Raça, Equidade e Diversidade. Depois eu vou falar um pouquinho em que contexto que ela surge. E agora, no mês passado, a gente aprovou uma nova comissão temporária, que é uma comissão de políticas afirmativas, da qual eu também estou fazendo parte. E aí, fui convidada, né, já quero começar agradecendo esse convite de participar dessa mesa aí de um tema que é muito instigante, que abre espaço para uma série de debates. Eu falo muito, então vocês, por favor, me controlem aí meu tempo para ser uma conversa, né? Tu que vai passar? Pronto. Então, tá bom. Bom, então, primeiro falando, né, do CAU enquanto esse promotor, né, de arquitetura para todos, que é a grande função, missão do CAU, e de como a gente vem ampliando esse olhar para as questões de diversidade, de equidade, entendendo isso como um vetor de transformação social. É bem... Pode ser. É só clicar, né? Como é que vai ser? Não, mulher, tu passa. Inclusive, pode passar. E aí, tem esse recorte aqui, né, da UIA, que é fundamental que os arquitetos tenham a capacidade de compreender e responder às diversas necessidades dos clientes e da comunidade como um todo. Esse objetivo será mais facilmente alcançado quando todas as esferas da profissão, né, reflitam a diversidade da sociedade. E aí, dessa fala, eu acho que a gente já abre aí um ponto de reflexão, que é sobre o perfil do profissional, né, e a capacidade da gente, enquanto profissional, de reconhecer a diversidade social e de clientes e de cenários e de situações que a gente vai encontrar aí como campo de atuação. Eu começo fazendo essa fala porque é muito recorrente, sempre que o CAU-BR faz postagens na sua rede social sobre essa temática, eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de ler comentários. Não é um hábito muito saudável, né, gente? Mas necessário. E aí é muito impressionante como vem uma enxurrada de comentários dizendo que não é papel do CAU estar falando sobre essas temáticas. E aí eu sempre me pergunto, como assim? Como não é papel do CAU? Como é que o CAU vai lidar com a sociedade se ele não fala das questões, né, da sociedade? E aí, para a gente pensar qualquer tipo de ação, de política, a gente tem que estar baseado sempre em dados, né, para que elas se tornem cada vez mais eficientes. Então, o CAU ele começa, né, com esse primeiro censo em 2012, e aí, nesse primeiro momento você tem 83% de pessoas respondendo ao censo. E só, né, em 2020 é quando é feito o primeiro diagnóstico de gênero. E aí vou frisar isso, né, que foi um primeiro recorte, um primeiro momento, e o foco inicial do debate ele estava centrado na questão de gênero. E aí foi esse diagnóstico que teve aí 1%, né, uma amostra muito pequena de respondentes, e foi o produto da primeira comissão de gênero que o CAU-BR criou em 2019. Na época, a coordenadora era a Nádia Sumek, que é a nossa atual presidente, né? E aí, nesse primeiro diagnóstico, já se começou a descortinar, né, as diferenças dentro do perfil ali de profissionais. Então, já um primeiro resultado que a gente analisa é a relação rendimento médio e raça, naquele momento onde, não, né, sem muitas surpresas, a gente tem na base, né, as mulheres pretas com a menor renda e, no topo, os homens brancos. E aí
as mulheres brancas, né? Se você for separar aí entre mulheres e homens, você tem as mulheres brancas, né, como maior parcela, e também acima, né, das mulheres pretas e pardas. E aí, em 2020 também, o CalBR faz o seu segundo censo, e nesse momento a gente já tem uma amostra de 23% de profissionais que respondem ao censo. Pode passar. E aí vou começar agora aqui a destrinchar esses dados, né? Então, com relação ao gênero, você vai ter 58% de mulheres cisgêneros, e aí, lá no finalzinho, não sei se todo mundo consegue ver, a gente tem os respondentes não binário e homens e mulheres transgênero, que, pela amostragem, ele aparece ali como 0%, e eu gosto sempre de dizer o número de pessoas, porque quando a gente lê 0%, parece que essas pessoas não existem, né? Então, a gente teve nessa amostra, se você somar ali, 90 pessoas trans que responderam em 2020. E já fazendo aqui, né, um comentário em cima do número, esse número é um número que eu espero que ele cresça, né, dado a todas as transformações, como já foi dito aqui, de políticas afirmativas, de cotas. A gente sabe que para as pessoas trans, o acesso ao ensino superior é um grande desafio, né? E que quando elas conseguem acessar, mais difícil ainda permanecer, né? Concluir uma formação superior e, mais ainda, de permanecer no mercado de trabalho. E quando a gente vê, em relação à raça, né, majoritariamente pessoas brancas, e nesse gráfico está comparado, né, a primeira barra, o que é que a PNAD do IBGE mostra, né, com relação à população, e a segunda barra, a barra com o resultado do censo do CAL. Então, a gente vê como que a nossa profissão ainda não reflete, né, o nosso recorte social. A gente tem 55% da população negra e a gente tem somente 32%, aliás, quando você pega, né, pretas, pardas e indígenas ou asiáticas, 32% que são não brancas. Então, ainda é muito discrepante se a gente pensar com o perfil da nossa sociedade. Não vai dar para ver os gráficos, mas esse dado com relação à renda, o que chama a atenção é que 51% dos profissionais têm renda individual até 3 salários mínimos, e 51% também é composto por profissionais autônomos. E aí aqui também abre espaço para a gente refletir várias coisas. O fato dos profissionais autônomos, né, a gente, estou falando agora da minha concepção, a minha formação, sempre cresci ouvindo que eu tinha que ter um emprego formal, né, e aí a gente tem esse anseio dos direitos trabalhistas, de você ter uma carteira assinada, 13º, férias, é o sonho de todo trabalhador. Atualmente, inclusive, um sonho bem distante. E no meio da arquitetura e do urbanismo, isso se torna ainda mais, né, difícil, considerando, como a gente vê aí, mais da metade dos profissionais trabalhando de maneira autônoma. E com a renda individual, como eu disse, até 3 salários mínimos. A gente sempre gosta de fazer esse paralelo entre... a gente defende tanto a bandeira da assistência técnica, que tem como público-alvo a população de 0 a 3 salários mínimos, e nós somos os nossos próprios clientes, se a gente for pensar do ponto de vista, né, da renda. E aí tem já uma estratificação da questão da faixa etária por gênero, né? Então, a maioria mulheres jovens, como a gente pode ver ali, né, até 29 anos é a maior parcela. Então, quanto menor a faixa etária, maior a proporção de mulheres. Pode passar. E aqui é uma estratificação. Gente, todos esses dados estão
no site do CAL, certo? Porque, enfim, não dá para ver e a gente está passando um pouco rápido. Depois, quem tiver curiosidade, pode consultar lá. E aqui a gente tem essa estratificação de renda por gênero e por raça. E nem eu estou conseguindo ver pela posição da tela, mas quando a gente vai detalhando, né, estratificando, a gente percebe que no topo, que seria acima de 15 salários mínimos, não existem mulheres pretas, por exemplo, com essa renda mais alta. Não sei se vocês conseguem perceber, obrigada, Paloma, na barrinha, exatamente, né? O mais claro seriam brancas, esse aí pardo, e o mais escuro preta. Na primeira faixa a gente vê que não existe. O verdinho são os homens também, o mais claro branco, pardo e preto. E na menor renda, na faixa, né, mais baixa, até um salário, aí a gente começa a aparecer, ver como a grande maioria das mulheres, né, como aquele primeiro gráfico que eu mostrei, tá concentrada, é a maior proporção, mais de 70%, mais de 70% das mulheres com a renda mais baixa. E aí, um detalhe, falando agora um pouco, né, da nossa realidade do mercado de trabalho, eu acho que com esse perfil é interessante a gente analisar como ele está distante daquele estereótipo que a gente tem do profissional de arquitetura. Eu acho que quando se pergunta no senso comum quem é um arquiteto, né, qual é o perfil do arquiteto, sempre se pensa em Oscar Niemeyer, né, num homem, e muito focado na atuação da arquitetura, dos grandes projetos, das grandes obras. Quando não é esse estigma, é o estigma do perfil de quem trabalha com interiores, né, da arquitetura de interiores, e que só faz aquelas casas glamourosas, espetaculares, aqueles ambientes todos lindos, instagramáveis, e que você tira foto com a taça de champanhe, bem chique. E é esse o imaginário. E você não tem essa leitura do profissional de arquitetura como um profissional que vai atender a demanda ordinária, né, comum, que vai trabalhar para a classe média, para a classe popular, que não necessariamente precisa ser só a ATIS, porque eu acho que existe um debate quase que deixando ali um vácuo, que é ou você vai trabalhar com ATIS, ou você vai trabalhar com projetos, e aí, quando pensa projetos, ninguém pensa no projeto que está aqui no meio, só pensa nos grandes projetos. E fica uma parcela aqui da população que é como se a gente, né, ignorasse como um nicho de trabalho em potencial. E até estava refletindo esses dias, eu gosto de assistir a novela, a Mar do Sertão, a novela das 6, e teve uma cena que me chamou muita atenção, que é uma médica, não sei se alguém aqui assiste a novela, Candoca, que é a médica da cidade, a novela se passa numa cidade do interior, uma pequena cidade, ela é a médica, e a prefeita estavam conversando sobre a construção de um hospital para a cidade. E a prefeita mostra algum material que ela tem lá de um projeto de hospital, e Candoca pega essa planta, é uma planta, leva para casa, e depois Candoca volta com a planta e diz: olha o que eu fiz. Candoca é médica. Eu coloquei uma sala de maternidade aqui, ou não sei o quê, e ela começa a explicar o projeto que ela fez, e é uma planta pequena, e depois, passam alguns dias, ela chega com uma planta bem grande e diz: eu usei um programa de computador para fazer, eu só fui seguindo as instruções. E aí é isso que está na novela, é isso que é o popular, é isso que a gente constrói, né, como o perfil do profissional de arquitetura. E aí, só trazendo também um dado de pandemia, calma, que mostra como, para as mulheres, né, elas acabaram tendo que conciliar essa vida do trabalho com a vida doméstica, e como essa sobrecarga acontece principalmente dentro das mulheres. Então, diante desse perfil, pode ir passando, a gente vai ter os grupos normativos, que a gente entende que é o grupo cisgênero, masculino, da raça branca e das pessoas sem deficiência.
E os grupos não normativos, que aí é quando a gente começa a destrinchar aí todas essas outras categorias das pessoas com deficiência, por raça e por gênero. E é nessa interseção aí onde você vai ter o grupo com maior vulnerabilidade, né, no mercado de trabalho. E aí, Sueli Carneiro como uma referência, né, de que a gente precisa pensar e discutir essa formação a partir das interseccionalidades. E aí vou fazer esse parênteses porque na primeira comissão que o CalBR faz, ela começa com um foco exclusivo de gênero. E a partir desse entendimento e do trabalho desses dados é quando se amplia esse recorte, entende-se a necessidade de ampliar o recorte e o olhar para essas outras camadas. E aí, como, né, a própria Sueli aponta, é a partir dessa interseção, dessa sobreposição de camadas que a gente vai tentar construir políticas, né, para atingir esse profissional. E esse é o dado, agora, de 2022, de profissionais que a gente tem cadastrados hoje no CAL. Ali eu estava falando do censo, né, que é uma amostra. A gente tem hoje 52% de jovens arquitetos com até 10 anos de formado, 45% deles com menos de 35 anos e mais de 60% de mulheres, e aí a atuação na capital e no interior do país, e a quantidade de pessoas com deficiência, que ainda é um número muito baixo quando a gente pensa no universo de 212 mil profissionais. Eu não vou entrar nessa parte, porque eu acho que o interessante, mas aí é falando um pouco da representatividade institucional, especificamente por gênero, né, de como, ao longo dos anos, o número de mulheres que chegam ao Conselho e às instituições de representação, ela vem ampliando, né? Pode passar. E não só no CAL, mas nas demais instituições de classe, né? Seja no IAB, nas associações, na ABAP, na FENEA, na ASBEA. E aí, diante, né, desse perfil, em 2020 é quando o CAL ele consegue instituir a política para a equidade. E aí a nossa política hoje ela é estruturada nesses 6 eixos, né, que é o eixo do cotidiano, da história, da formação, da prática, da política e do próprio conselho. E, a partir de então, como eu disse, a gente já agora, 2021, né, teve a Comissão Temporária de Raça, Equidade e Diversidade, que, em cima desses dados, a gente conseguiu encaminhar algumas ações importantes, como, por exemplo, garantir o desconto de licença parentalidade, né, para homens e mulheres, para lactantes também, para alunos egressos que vêm oriundos do sistema de cotas, a garantir as cotas na composição das chapas para concorrer à próxima candidatura do Conselho e a gente poder trazer essa diversidade também para dentro do Conselho. E aí, já finalizando, uma fala da Nádia, da nossa presidente, né? Sabendo que a arquitetura é uma profissão historicamente masculina, nossa mobilização não tem como objetivo ocupar o lugar dos homens, e sim compartilhá-lo e tornar o exercício profissional mais diverso, acolhedor e representativo. Nádia é a primeira mulher, né, a ser presidente do CAL Brasil, e Dani Sarmento, que é a nossa vice-presidente, também falando sobre a atuação das mulheres nos ambientes domésticos e públicos, arquitetas ou não, é capaz de reinventar a cidade e o cotidiano ao seu redor. Incluir a perspectiva das mulheres no exercício profissional e no desenvolvimento das cidades brasileiras nos traz uma nova abordagem de participação e possibilidade de romper esses limites que definem o acesso das mulheres à cidade, tornando-as mais inclusivas e seguras para todos. Depois a gente vai seguir conversando, tem um monte de coisa aí para elaborar em cima desses dados, mas vamos ver agora as meninas. Obrigada. Obrigada, Camila. Passar a fala agora para a Vitória e continuar um pouco a nossa conversa a partir de algumas coisas que ela trouxe da pesquisa dela, né? Boa tarde, gente.
Enquanto a Patrícia coloca ali a apresentação, vou me apresentar. Meu nome é Vitória Gouveia, eu sou arquiteta e urbanista recém-formada pela Universidade Federal Fluminense e eu acho que não vai. Pode passar. Tudo que eu vou falar aqui hoje vem do meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema foi Raça, Gênero e Luta, uma análise da trajetória de mulheres negras engajadas na luta pelo direito à moradia na cidade do Rio de Janeiro. E esse trabalho surgiu de muitas inquietações que eu tive durante a minha trajetória acadêmica, e eu quis trazer algumas trajetórias de arquitetas e urbanistas negras que trabalham ou já trabalharam com assessoria e assistência técnica em habitação de interesse social, e também mulheres negras militantes do movimento social de luta pela moradia. Pode passar. E aí, para introduzir a trajetória dessas arquitetas e urbanistas negras, eu trouxe uma metáfora que foi criada por uma arquiteta sul-africana chamada Kensani de Klerk, que ela faz um paralelo entre o nosso campo de trabalho e uma praia que ela chama de Praia da Hegemonia. E nessa praia tem essa imagem que caracteriza como seria essa Praia da Hegemonia. No canto superior direito tem os homens brancos que estão confortáveis, pisando o pé na areia, podem entrar na água quando querem, podem sair, estão respirando o ar fresco. Logo depois tem os homens negros, que já estão dentro da água, têm um pouco de dificuldade de chegar na areia, mas conseguem respirar o ar fresco. Logo depois as mulheres brancas, que estão nadando e têm muita dificuldade de chegar na areia. E abaixo as mulheres negras, que estão afundadas nas profundezas dos oceanos e têm muita dificuldade de conseguir respirar o ar fresco. E embaixo das mulheres negras tem o peixe morto, que, segundo a autora, é dissecado em 2 problemas. O primeiro problema é que a arquitetura é vista como um ideal neutro, o que não é, senão a gente não estaria aqui conversando sobre raça, classe e gênero. E o segundo problema é que as mulheres, geralmente na arquitetura, são vistas como um grupo homogêneo. E isso também é uma dificuldade que a gente tem, principalmente no campo acadêmico. Isso, eu não sei se as meninas conseguem perceber isso, mas eu percebo que muitas professoras têm muita facilidade de discutir gênero, mas muita dificuldade de discutir raça. Isso não é um tema tão discutido dentro da universidade, até porque o corpo docente, pelo menos na UF, é construído apenas por pessoas brancas. Então, a gente vê muito gênero sendo discutido, mas muito pouco a raça sendo discutida. E essa metáfora ela não vem de um ato racista pontual, mas sim de uma estrutura, um racismo institucional que a gente vê presente não só nas universidades, mas nos nossos locais de trabalho e por aí vai. Pode passar. E aí eu começo uma parte do meu trabalho que é destinada à trajetória de mulheres negras pelo direito à moradia, e eu entrevistei algumas militantes do movimento de luta pela moradia e algumas arquitetas e urbanistas negras que trabalham com a ATIS. E a minha intenção era entender como a ATIS era pensada por elas e para elas, e como que essas mulheres podiam engrandecer o pensamento do planejamento urbano, tendo em vista que as mulheres negras são a maioria no movimento de luta pela moradia. Pode passar. E aí eu trouxe algumas arquitetas que eu entrevistei. A primeira delas foi a Fernanda, que é formada pela PUC, que é uma universidade particular localizada na zona sul do Rio, para quem não conhece. A Fernanda foi a primeira formanda da família dela,
E, num primeiro momento, ela teve um pouco de dificuldade assim, de perceber os conflitos raciais dentro da universidade, apesar de ser um ambiente muito embranquecido, porque ela ainda não tinha um letramento racial suficiente para entender esses conflitos. E aí ela conseguiu perceber isso no mestrado, na Universidade Pública, na UFRJ, quando ela conseguiu perceber esses conflitos e vieram vários questionamentos para ela, porque ela já tinha um letramento racial maior. E uma coisa importante que ela pontuou na entrevista foi a importância de uma moradora de favela planejar as comunidades e favelas, porque ela tinha o entendimento daquele território, ela conseguia dialogar com os moradores, sendo moradora do Complexo do Alemão. Pode passar. E aí, um ponto também muito interessante na fala dela foi a desigualdade socio-racial que ela percebeu no deslocamento. Como ela estava dentro do Complexo do Alemão e a vida dela estava bem resumida naquele território, ela estava sempre convivendo com pessoas que eram muito parecidas com ela. Então, à medida que ela foi se deslocando, no deslocamento que ela fazia da casa dela no Complexo do Alemão até a faculdade, ela conseguiu perceber a mudança na paisagem e também a desigualdade socio-racial no território. À medida que ela se aproximava, saía do Complexo do Alemão e ia em direção à Gávea, na Zona Sul, ela percebia que a quantidade de pessoas negras ia diminuindo. E aí eu construí esse mapa racial de pontos, que é baseado nos dados do censo do IBGE de 2010. Infelizmente, não é um mapa atual, porque a gente ainda não tem o censo de 2020, mas nesse mapa a gente consegue perceber que os pontos azuis são pessoas brancas, os pontos verdes, pessoas pardas, e os vermelhos, pessoas pretas, né? Os que estão predominando no mapa. Tem as pessoas amarelas e indígenas também, mas a gente consegue perceber uma predominância dos pontos azuis à medida que vai chegando na Zona Sul, que era o lugar onde ela estudava. Pode passar. E aí, a segunda arquiteta que eu entrevistei foi a Paloma, que está aqui. A gente se conheceu há 3 anos atrás, num evento sobre arquitetas negras que ela estava organizando. A gente teve um diálogo muito interessante, muito proveitoso. E aí tive uma conversa muito legal com ela. Ela me contou sobre a aproximação dela com o movimento estudantil, a atuação dela no escritório modelo, quando ela começou a gostar mais de habitação e começou a despertar esse interesse para trabalhar com assessoria técnica. E o estágio dela na Fundação Bento Rubião, que é uma fundação de assessoria que tem uma importância muito grande aqui no Rio. E uma coisa que a gente pontuou bastante na nossa conversa foi a questão da autoconstrução e a nossa atuação dentro desse campo de ATIS, tendo a autoconstrução como um obstáculo, mas que a gente precisa ter um olhar delicado, porque a gente está lidando com um público que, majoritariamente, precisa construir de forma autônoma os seus espaços. E aí tem um pensamento da Bell Hooks, que ela diz que a arquitetura tem que ser vista como uma prática cultural. E isso é muito importante porque, a partir desse momento que a gente vê a arquitetura como uma prática cultural, a gente consegue visibilizar a trajetória de pessoas, homens e mulheres, que constroem os seus espaços, e a gente precisa ter um olhar empático para lidar com isso. Pode passar. E outra arquiteta que eu entrevistei foi a Jéssica, que é formada pela Anhanguera, que é uma instituição privada de Niterói, e ela destacou alguns pontos importantes. Um deles foi que, assim que ela começou o curso, ela já era uma mãe solo, com um filho de 2 anos, e isso foi complicado para ela, porque, às vezes, ela precisava trabalhar em outros lugares para conseguir se manter, para conseguir manter o filho dela, e esse perfil de mãe solo com 1 até 5 filhos é o perfil predominante de déficit habitacional atualmente hoje no Brasil. E esse era um perfil muito parecido com o perfil da família dela. Então, isso também aproximava ela nas ações de assessoria, porque ela conseguia dialogar melhor, principalmente com as mães, que são a maioria dentro desse público, né? E outro ponto também que ela ressaltou foi a minoria de alunos negros dentro da turma dela, uma turma de 120 alunos, onde 10 eram negros e apenas 2 mulheres dentro desse grupo.
Pode passar. E aí, para finalizar, alguns pontos comuns na trajetória dessas arquitetas. O primeiro deles é o desejo de contribuir para o território a partir do conhecimento adquirido. Então, esse é um discurso que todas as arquitetas que eu entrevistei acabou pontuando na entrevista, e é até uma coisa defendida pelo Francis Queré, de você construir o seu conhecimento na academia e voltar para o seu território, voltar para prestar um serviço às pessoas que parecem com você, às pessoas que você consegue dialogar. E outro ponto é a dificuldade de estabilidade dentro desse campo de assistência e assessoria técnica. Então, todas elas praticamente me contaram que tiveram que percorrer outros caminhos para conseguir se sustentar, porque é um campo muito complicado, porque depende de políticas públicas e é muito difícil se manter dentro desse campo. E o terceiro ponto é o público-alvo dos trabalhos autônomos, de todas elas, que sempre preferem trabalhar com pessoas que poderiam estar dentro desse público de ATIS, né? Então, são pessoas com renda básica de 0 a 3 salários. E, por último, o diálogo com os moradores, que é facilitado pelo conhecimento que elas têm do território e das demandas. E é isso. Para finalizar, eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje. Acho que isso engrandece a minha trajetória e dá sentido à minha trajetória. Eu quis fazer esse trabalho porque eu vivi um caminho muito embranquecido e elitizado na academia, infelizmente, e com esse trabalho eu pude dar sentido à minha trajetória, eu pude sonhar em ser arquiteto e urbanista, e estando aqui eu também posso sonhar com isso. Muito obrigada. Obrigada, Vitória. Vamos para Melissa agora. Olá, pessoal. Bom dia. Boa tarde a todos e todas. É bom que bom dia é para o dia todo, então já funciona para todo mundo. Bom, enquanto a gente vai colocando ali a apresentação, é um prazer estar aqui. Agradeço ao convite do CAU para estar aqui na mesa. Também essas arquitetas maravilhosas, urbanistas, que eu já conheço algumas, né? Camila conheci recentemente. E é muito bom a gente ter a composição dessa mesa da maneira que se fez, né? Porque eu acho que falar sobre esses pontos que a gente está abordando hoje é fundamental para que nós possamos pensar como que a prática e o perfil social do arquiteto, do urbanista, dos próprios egressos de faculdades públicas, ele tem mudado, né? Então, eu trouxe aqui um pouquinho de uma apresentação também, que, aproveitando, né, para continuar essa apresentação, eu me chamo Melissa, eu faço parte do IEMASTABA, né, que é o coletivo preto e grupo de pesquisa em arquitetura e urbanismo da FAUFRJ. Hoje, mesmo saindo, né, essas articulações elas se perpetuam muito e foram muitos dos desdobramentos que foram possíveis. Por exemplo, o próprio encontro com a Vitória, a gente se conheceu na pandemia durante esse processo todo. Na verdade, a gente se reconheceu na pandemia, né, porque a gente se conheceu também no Arquitetas Negras, que foi o encontro que teve aqui no Rio de Janeiro. E aí, falando um pouquinho de como a produção referencial teórico e prática das pessoas pretas é lida na academia, eu achei muito interessante trazer isso. É uma apresentação bem breve mesmo, assim, só para a gente ter alguns nomes no nosso imaginário mesmo, mas como a Camila muito bem falou, né, nós temos muitas oportunidades enquanto profissionais da arquitetura e do urbanismo. A gente consegue trabalhar com arquitetura hospitalar, a gente consegue trabalhar com o famoso design de exteriores, né, a gente consegue trabalhar com instituições, e uma coisa que algumas das vezes não se é lembrado é como também nós trabalhamos enquanto pesquisadores, né, enquanto academia. E eu acho que isso se reflete muito também no próprio discurso que a Vitória apresentou, né, que não só na UF, mas também na UFRJ, o quadro, o perfil de professores é totalmente branco, né? Então, tanto de pensão do gênero, né, de mulheres e homens brancos, na faculdade, eu mesma, quando eu vi um professor substituto que era negro, já foi no meu
quase 7º período, e mesmo assim aquela pessoa ela não se mantém ali, né? Ela só fica por 2 anos. E isso também se espelha muito em como nós vemos as nossas possibilidades enquanto profissionais, né? Então, essas pesquisas também que a Camila trouxe é muito pertinente no sentido de mostrar mesmo o porquê que uns ganham isso e outros ganham aquilo, né? Por que nós temos poucas arquitetas doutoras, arquitetas pretas doutoras, arquitetos pretos doutores, enfim, na sociedade. E aí, essa apresentação, ela trata um pouquinho disso. E aí, pode passar. E aí, pensando a produção afro-brasileira, ela tem muito o que falar do porquê disso, né? Como já foi falado anteriormente, a gente tem no nosso imaginário nomes como Oscar Niemeyer, nós temos Reid, nós temos Lina Bobardi, né? Que, inclusive, por muito custo, e aí depois eu posso até contextualizar para vocês, mas... eu acabei de me formar também, tal como a Vitória, mas eu me formei há 2 semanas e colei grau, né? Há 2 semanas. E o nome da turma foi Patronesse Lina Bobardi, né? E com todo o mérito tudo que a Lina representa e fez, é interessante falar aqui com vocês e pontuar como que a votação foi feita, né? E aí eu vou falar bem brevemente, assim, porque dentro da votação... tinham pessoas não só que não necessariamente tinham um perfil de arquiteto e urbanista, como, por exemplo, Milton Santos e Carolina Maria de Jesus, mas todas as opções eram de pessoas pretas, né, na academia. Só que, como o número não só de referenciais que a gente escuta ao longo da nossa trajetória, mas também de alunos, ele... ainda é um quadro majoritariamente branco, né? As pessoas não conheciam e votam no que conhecem, né? No que se aproxima. E aí essa foi um tensionamento que a gente também propôs, porque é importante a gente também não apenas aceitar as coisas, né, como são e se conformar, porque isso foi muito gritante, né? Como que essa discrepância apareceu e o porquê que tal pessoa foi... Eu até brinquei, né? Falei, gente, a Lina já deve estar cansada de ser patrona das formaturas, das graduações, coitada, deixa ela descansar um pouquinho, vamos representar outras pessoas aqui. Mas é isso, né? Nós temos vários exemplos ao longo da história, mas que eles não são chancelados tal como, né? Como, por exemplo, os próprios ferreiros que trabalhavam nas minas e aí possibilitaram as formações dos adinkras que nós vemos pelos subúrbios, pela cidade, né? Esses formatos. O mestre Valentim, os irmãos Rebouças, o Gabriel Joaquim, isso pode passar. E aí a gente vai mostrando um pouquinho dessas referências e como essas referências elas nós não somos possíveis de ter um letramento racial na arquitetura, né, na faculdade, ao longo dos nossos processos, e isso também acaba acarretando com essa falta de conhecimento e que profissionais nós estamos entregando para o mercado de trabalho, que profissionais nós estamos entregando para pesquisas dentro da universidade, né? Como que essas pesquisas elas estão se perpetuando, né? E aí esses são referenciais mais antigos. E aí eu chego um pouquinho, pode passar, por favor. O Gabriel Joaquim dos Santos, que é chamado muito na academia como arquiteto espontâneo, né? E que espontaneidade é essa, né? Porque a gente chama, por exemplo, eu estava falando mais cedo com a Vitória sobre como... Eu vou entrar um pouquinho nisso mais tarde, né? Mas como o meu processo enquanto trabalho final de graduação que eu fiz, ele também foi pontuado um pouco como esse lugar de não intelectualidade em dado momento, né? Porque eu falei, o tema do meu trabalho era Encruzilhada Cultural, a legitimação da memória urbana na região da Grande Madureira. E pensar a legitimação urbana não é pensar como tornar aquele espaço legítimo, né? Mas tornar aquele espaço conhecido e devidamente traçado e dada a importância pensando nas políticas públicas culturais. E só que quando a gente fala, enfim, da nossa produção, nós também falamos muito dos nossos, né? Enquanto pessoas pretas.
E a ancestralidade, ela tem não só um saber afetivo, mas ela também tem um saber intelectual, né? E aí, só que um dos primeiros momentos onde me foi avaliado, né, o meu trabalho, alguém me falou assim, né, uma pessoa que eu tenho muito carinho, mas por ter essa questão de como você precisa não ter uma aprovação intelectual, academicamente falando, de certas temáticas, a pessoa falou assim, né? Muito bom o seu tema, achei muito interessante, continue assim, só cuidado para não se emocionar. E isso tem muito a ver com como a gente não entende como que os saberes e os fazeres, eles também têm a ver com a emoção, né? E eles são fundamentais para que a gente faça e perpetue as nossas atividades, né? Então, quando o Gabriel Joaquim ele é chamado de arquiteto espontâneo, eu também aproximo muito esse lugar, né? Porque a espontaneidade, ela também tem um intelecto, ele também fazia a produção dele na Casa da Flor. Era pensada, né? E isso também é importante que seja defendido. E aí eu chego um pouco em como esse trabalho ele foi construído, né? Que pensando em correlacionar as experiências através da escrevivência, né? E esse termo cunhado por Conceição Evaristo, ele é muito bem oportuno nesse sentido, porque a gente, enquanto referência bibliográfica, é uma luta para se conseguir, para se achar referências bibliográficas de pessoas pretas, de mulheres que falam sobre a cidade. E então, como a gente vai falar sobre um espaço onde as pessoas majoritariamente são... É um espaço majoritariamente matriarcal, a Grande Madureira, é um espaço majoritariamente preto, é um dos territórios mais negros da cidade do Rio de Janeiro. Então, como a gente vai falar isso sem ter um referencial teórico, né? E esse referencial teórico, ele vive na cidade. Obrigada. E aí foi por isso que a minha pesquisa ela correlacionou não apenas as pessoas que vivem naquele ambiente, mas também esses referenciais teóricos que podem ser correlacionados e não são apenas arquitetos urbanistas, né? São também arquitetos urbanistas, como a Gabriela Leandro Gaia, também foi uma grande referência ao longo do meu trabalho, a própria Bell Hooks também. E a Conceição, ela diz que, por muito tempo, e eu acho que hoje também, essa oportunidade de você falar e você projetar é a única forma que nós temos de nos defender. E defender espaços, né, de se territorializar. E então... Pode passar. Foi feita a criação de uma APAC que não considerou apenas só o que se está no plano urbano da cidade, né? Mas uma área de proteção ao ambiente cultural que visasse o que as pessoas elas têm enquanto patrimônio naquele lugar, né? Pensando isso em como também as políticas públicas serem cada vez mais, incorporarem cada vez mais, assim como a Camila comentou, né, na própria comissão, ter essa questão da paridade, ter essa questão de como as ações afirmativas, elas possibilitam que esse espaço seja heterogêneo e tenham várias possibilidades, né? E aí, por fim, eu acho que tá bom. E aí, por fim, eu vou só parafrasear aqui um trecho de um discurso, né, que no final da minha graduação, agora recente, a gente fez, né, eu junto com um amigo meu também, um arquiteto urbanista negro, agora, o Marlon, e a gente falou, né, que nossos corpos, eles cada vez mais se façam presentes nesse espaço, e que no futuro, não só os estudantes, mas os profissionais das universidades, do CAU e de todos esses espaços, eles possam vislumbrar a presença de outros corpos como nossos, como referenciais teóricos, como referenciais da vida prática, porque nós estamos um pouquinho atrasados,
mas a gente está correndo aqui, né? Eu acho que a gente está andando para não perpetuar esses erros do passado, né? Então, que a gente possa continuar corporificando e abraçando essas novas ideias de maneira efetiva e afetiva, para que o amanhã não seja apenas um ontem com um novo nome, né? Então, que a gente continue perpetuando isso. Obrigada, gente. Bom, antes de abrir para o pessoal que está assistindo a gente fazer perguntas, eu vou me arriscar aqui a fazer algumas amarrações nas falas das colegas. Confesso que saiu melhor do que a encomenda, né, a ordem que a gente fez aqui das falas, que a Vitória ela bem conseguiu fazer essa passagem mais suave da institucionalidade dos dados para uma apresentação de um trabalho mais envolvido, talvez, da Melissa com relação a essa experiência, emocionado também, porque, inclusive, é uma das coisas que a gente acaba deixando claro que é um modo de produzir saber diferente quando a gente vem de um lugar diferente. E essa máxima de que a academia, que é invenção branca, de que a racionalidade e a intelectualidade não deveria passar por esse emocional, por esse sentir, apesar deles tentarem fazer isso e se entenderem como figuras neutras e universais e, enfim, isentas de fazerem e reproduzirem esse tipo de saber sem sentimento, eu acho que quando a gente faz esse contraponto, né, aqui falando já no lugar de mulheres negras, mas que também cabe para fazer questionamentos em confronto com outras culturas, como orientais ou indígenas, enfim, e entendendo também as culturas negras como diversas e variadas, a gente percebe que não dá para a academia, já em 2022, né, ficar ainda nesse modo operandi de achar que só existe uma forma de produzir saber. Isso é uma falácia, né, que está mais do que dado, que está falida, e trazer essa corporeidade, assim, a experiência de corpos diversos, diferentes do que era entendido como o arquétipo idealizado da figura do arquiteto e do urbanista, né, o senhor branco e hétero, e com a camisa social e a lapiseira no bolsinho, sabe? Eu acho que com todo respeito aos arquitetos que têm esse estereótipo, mas, assim, não tenho até amigos que são, assim, mas, assim, vocês não são os únicos mais nessa área de conhecimento, e o modo de pensar a cidade de vocês não é mais o único posto, porque a cidade não é só para vocês. Então, a cidade como um lugar plural, a arquitetura como uma manifestação cultural plural para abrigar todas essas culturas e essas pessoas diversas, ela deve abraçar tudo isso, e a institucionalidade do Conselho abraçar essa realidade, necessidade de que precisa pensar a política pública para adaptar a profissão a isso, como a Vitória mencionou da nossa conversa na entrevista, que esse desafio, né, do como lidar com a autoconstrução, ao mesmo tempo que a gente vê assim, o saber da pessoa que não tem formação é menor, fica posto como desvalorizado, e aí a figura do arquiteto espontâneo que a Melissa trouxe, enfim. E aí você para e pensa, só não estou aqui defendendo o exercício legal da profissão, não, pelo amor de Deus, gente, não. Mas, assim, a gente tem que entender que existe um lugar de produção, de saber, de construção de cidade e de arquitetura que não passa pela academia, e a gente tem que entender como que a gente concilia isso
de uma forma ética, de uma forma correta, de uma forma legal, de uma forma que funcione para todo mundo. Porque a gente tem um histórico de um ensino da formação da profissão secular, disso ser privilégio de classes econômicas mais abastadas e de pessoas brancas. A gente tem, de pouquíssimo tempo atrás, um acesso maior para outros estratos sociais. A política de cotas não tem nem 15 anos, né, para a nossa área, enfim. 10 anos agora, né? Então, assim, não tem nenhuma geração direito que isso está posto. E é por isso que a sociedade, de uma forma geral, tem dificuldade de entender a arquitetura como uma coisa que pode ser popular, que pode ser para todas as camadas, que pode ser não só acessível, como exercitada por todas as camadas e todas as classes sociais e todas as pessoas. Basta você ter o interesse, estudar sobre, se formar em, enfim, que hoje finalmente é permitido. E, enfim, eu acho que está bom, né, para começar um pouco essa conversa. Eu não sei se as colegas querem um pouco fazerem mais alguma provocação antes da gente abrir para as perguntas. Fiquem... Claro. Pegando esse teu gancho, Paloma, quando você fala, né, de tornar a arquitetura mais acessível, né, e mais palpável para as diversas classes, eu acho que a gente tem uns engessamentos, né? Por exemplo, tem algumas faculdades, muitas inclusive, que só aceitam trabalhos de conclusão de curso que sejam projetos. Um trabalho teórico, né? E eu digo isso, eu ouvi também, eu me formei em 2009, e eu lembro de um professor que, quando eu falei o que ia ser o meu trabalho, eu trabalhei fazendo análise de algumas favelas lá de João Pessoa, e ele perguntou, mas você está se formando, esse é um trabalho de um arquiteto ou de um técnico de cadastro do IBGE? E é isso, né? Isso não é visto como um trabalho de arquiteto. E eu estou falando isso da minha experiência na graduação, mas dentro do conselho tem conselheiro que às vezes está num debate e ele faz: quantos projetos você já aprovou na prefeitura? Nenhum. Eu nunca aprovei nenhum. Eu não fiz projeto nem de casinha de cachorro, minha gente. Mas eu não sou menos arquiteta por conta disso, né? Ou quando dizem, um arquiteto que não pode pagar anuidade, ele não tem que estar no conselho. Esse pensamento existe dentro do conselho. E aí é justamente a gente precisa estar lá para dizer, galera, é assim, ó, a realidade, o mundo tem outras coisas acontecendo. E aí o projeto de arquitetura ele está nesse lugar dos desenhos técnicos, de pranchas, cortes. E na periferia, aquilo ali é um papel que não serve de nada, porque ninguém nem entende, não sabe nem o que é que está desenhado ali. Então, o projeto de arquitetura ele precisa ser pensado também e apresentado de outras formas, né? O projeto falado, o que Melissa está trazendo aqui, de você estar ali dizendo, não, abre aqui, bota uma janela aqui, porque é melhor quebrar, porque a ventilação vem dali. Isso não é projeto de arquitetura, isso não é, né, o fazer. A arquitetura não tem conhecimento nisso, só porque ele não está num desenho padrão e técnico. Eu acho que são questões aí para a gente refletir. Quem quer começar, gente? Abrir os trabalhos. A primeira pergunta é sempre mais difícil de sair, né? As pessoas estão meio tímidas, mas daqui a pouco a gente esquenta. Sem pressão, gente. Senão a gente pode continuar conversando aqui. Boa tarde a todos. Eu peço desculpa, eu não consegui ouvir as apresentações, mas a sua fala me lembrou o seguinte. Eu me formei no final de 81, numa universidade, como você bem disse, uma faculdade Santa Úrsula, onde era só brancos, só tinha brancos. Bem, mas naquela época,
quando acabou a graduação, e aí, o que vai fazer, o que não vai fazer? Eu disse, eu vou continuar onde eu estou, vou trabalhar com favela. Com o quê? Com favela. Eu trabalhava na Pastoral de Favelas. E assim, ninguém mais falou comigo, eles ficaram mudos, porque não existia, nem nunca tinha sido dado em todo o currículo, isso é uma vantagem de vocês, que hoje já se fala nisso, tá? Mas no meu tempo não. E aquilo tudo foi construído, sabe? Foi uma coisa empírica que a gente foi fazendo, principalmente lá na Pastoral de Favelas. Eu estou falando no momento em que as populações eram removidas. Nós tivemos aqui sérios embates nas áreas do Iapas, sabe? As favelas não existiam. Então, eu compreendo muito essa situação, porque era isso. A única coisa que eu fazia na época, a LBA tinha um programa para creche nas favelas. Eu acho que nenhum arquiteto que se formou comigo algum dia fez algum tipo de projeto desses. Eu que fazia, que saíam verbas, portanto, da Legião Brasileira da Ciência para isso. Mas é isso, quer dizer, é só um depoimento, não é nenhum questionamento, mas é isso. Vocês, olha, parabéns que vocês conseguiram já avançar muito, muito mesmo. Tá? É isso. Obrigada, Isabel. Falando dessas comparações de época, né, de faculdade, então, para continuar um pouco essa conversa, eu saí da faculdade, eu acho que Melissa ainda não tinha entrado, mas estava quase... somos as duas egressas da UFRJ, enfim, e encontramos duas faculdades, duas universidades, duas FAUs, UFRJs, muito diferentes. Eu tive o privilégio de ter aula com uma professora negra que era da casa, efetiva, a Maria Júlia, uma graça saudosa. E Patrícia também, está olhando aqui para mim agora. E já tinha se aposentado quando Melissa entrou, mas o corpo dos estudantes era muito mais enegrecido quando a Melissa entrou. Assim, a surpresa que eu tive quando fui encontrar o FRJ da Melissa depois, assim, é muito diferente. E uma vez que a gente tem esse maior número, a gente consegue pautar um pouco mais o ensino dentro da faculdade, né? E começa a conseguir dar nome para algumas coisas, determinadas opressões e desconfortos que a gente passa dentro da universidade, que a gente antes não conseguia. Tinha essa nossa cultura de racismo velado. Para muitas pessoas, às vezes, era difícil de identificar. Para mim mesma, como uma pessoa negra de pele clara, que, inclusive, teve dificuldade de se entender nesse lugar de mulher negra, no meu contexto familiar e de casa, amigos de rua, eu muitas vezes ser lida como branca, ficou um contraste, né, quando chega na universidade realmente embranquecida, tomar esse susto do que é isso, enfim, e ter esses confrontos, esses conflitos e essas provocações, né? Eu fui uma das primeiras pessoas na FAU-FRJ que começou o debate do trabalho teórico, né, para final de curso. Não consegui fazer meu trabalho teórico, ficou um negócio no meio do caminho, meio teórico, meio projeto, meio plano, enfim, uma coisa meio estranha. E aí, um ano depois, ver trabalhos da Melissa, trabalhos de outros colegas meus, um pouco mais jovens também, chegando nesse lugar do trabalho teórico, enfim. Ver toda essa movimentação que, de fato, é lenta, que, de fato, passa de geração em geração, enfim, mas é o jeito de fazer isso. Só acontece quando a gente consegue, de fato, criar esse corpo diverso dentro da universidade para questionar esses modos de produção do pensamento, enfim. Para mim, foi um grande gosto ver, né, a criação, o surgimento do Iemastaba. Na UF também tem um coletivo, né, acho
Lélia Gonzalez também, não sei se Vitória fez parte, fez? Vitória também passou por lá, enfim, é muito bom ver isso. E não sei qual é a experiência da Camila nesse sentido, se na formação dela ela conseguiu experimentar esse tipo de articulação de movimento estudantil de coletivo negro, que eu acho que é fundamental, assim, para transformar um pouco o ensino e democratizar mais o ensino, enfim, e trazer, de fato, um pensamento sobre arquitetura e urbanista que não seja tão engessado num pensamento ocidental, europeizado, enfim, porque é isso, não é só a Europa produtora de conhecimento e a gente tem que superar um pouco, falando do histórico da UFRJ, superar um pouco esse legado modernista, né, e trazer, fazer a roda girar e trazer outros tipos de qualidades tão boas quanto na produção arquitetônica e na produção de saber e no próprio entendimento de quem pode receber e ter direito à arquitetura de qualidade e de quem pode produzir essa arquitetura de qualidade, né? Com certeza, Paloma. Você falou sobre as FAUs diferentes, né? Eu entrei em 2016 e aí o Iemastaba surge logo em 2017, no final de 2017, começo de 2018, assim, por conta do Seminário Salvador e Suas Cores, que é um seminário, para quem não conhece, é um seminário que vai ocorrer agora, inclusive, né, também, na FAUFBA, na Federal da Bahia. E todo mundo queria muito ir para lá, porque é isso, né? A gente queria beber de fontes, de referências que falassem de novas perspectivas da arquitetura e do urbanismo, né? E aí foi engraçado, porque eu acho que foi em 2018 que ocorreu o incêndio lá, outra coisa diferente da nossa época, infelizmente, que aconteceu o incêndio lá na UFRJ. E aí, para quem já foi lá no edifício da FAU, ele tem um mezanino, né? E às vezes a gente se reunia ali no mezanino, numa roda, no chão. E aí, às vezes, tinha tanta gente preta junta no chão que as pessoas passavam estranhando, assim, né? Então, eu acho que o que a Paloma não viveu, assim, a gente vivia, a gente até ria um pouco dessa situação, porque o que eles estão fazendo? Será que eu posso sentar ali? E aí, às vezes, alguém chegava e sentava ali sorrateiramente para saber o que estava rolando. E eu acho que a gente também defendeu muito o nosso coletivo, enquanto um coletivo, sim, né, que fazia uma assistência para que precisava, tinha um acolhimento, mas também enquanto grupo de pesquisa, né, exatamente para fazer essas defesas que a gente precisa e, infelizmente, a gente ainda, a todo momento, a muitos momentos, precisa fazer essa defesa em nosso nome, mas era bom estar junto, né, porque a gente podia fazer isso enquanto coletivo. E já tiveram alguns episódios, por exemplo, igual você falou, né, de racismo velado, onde a gente pôde se unir para poder, né, fazer alguma coisa a respeito daquilo. E eu acho que quando a gente está lá na FAU e vê outras pessoas e se olha, né, e vê assim, poxa, a minha veterana, eu tive monitoria com 2 meninas que hoje também são arquitetas, e elas eram negras, e aí eu olhava e falava, ai, né, dá um quentinho, assim, porque você vê as possibilidades, né? E eu imagino que, por exemplo, você ter visto essa professora lá na FAU, como eu não tive a oportunidade de vê-la, também deve ter acontecido a mesma coisa com você, porque você fala assim, nossa, de repente eu posso fazer isso. Pode não querer, mas você vê que é possível, né? E a gente ter essa perspectiva é muito bom, né? E aí eu acho que por isso que tantos de nós que estamos na Mastaba seguimos carreiras de pós-graduação, de estudo, porque com o objetivo de se profissionalizar para estar ali dentro fazendo esse ensino-aprendizagem, né, tornando professor algum dia da FAU, retornando, para que cada vez mais essa roda vire, né? E aí, de repente, um dia, daqui a uns 10 anos, não sei, eu estar numa mesa dessa e ter uma pessoa que já teve aula com 2, 3 professoras negras na FAU. Eu vou falar assim, nossa, que bom, né? Então, acho que é um pouquinho disso. Essa coisa que você falou da gente... Não sei o que está acontecendo.
da gente sentir esse olhar, né? Quando você vê uma pessoa negra na universidade, você pensa, caramba, tem uma pessoa parecida comigo, eu vou tentar me aproximar dela, porque eu acho que ela vai entender as minhas inquietações. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo, assim, na UF. Na minha turma, acho que tinha umas 10 pessoas negras, e, num primeiro momento, eu não me aproximei dessas pessoas, mas me aproximei de outras pessoas brancas, e sofri muito racismo velado assim na universidade, e às vezes os meus amigos brancos não entendiam, falavam que era coisa da minha cabeça, que não era bem assim. E chegou num ponto que eu não estava aguentando mais, e aí eu cheguei numa menina da minha turma e falei assim: posso ser sua amiga? Por favor, eu preciso disso. E aí a gente começou uma amizade ali a partir daquele momento, e eu acho que isso é muito necessário para a gente conseguir sobreviver na universidade. E, assim, o corpo discente ele está trazendo esses questionamentos que não partem do corpo docente, infelizmente ainda não partem. Como eu falei na minha fala, o gênero está partindo muito mais do corpo docente, mas pouco se fala sobre raça, porque é um corpo ainda muito embranquecido, mas os alunos estão discutindo isso, estão levantando questionamentos importantes, e a gente precisa defender, muitas vezes, esse nosso lado e defender a importância desses debates. E, no primeiro momento, assim, você falou da Lina Bobardi. A Lina Bobardi foi a primeira referência de mulher que eu vi dentro da faculdade, e eu comecei a defender a Lina Bobardi. E eu achava ela maravilhosa e tal, e eu ficava tentando buscar a Lina Bobardi ali como referência de mulher, arquiteto, só que chegou num momento que não cabia mais, porque eu pensei, gente, a Lina Bobardi não tem nada a ver comigo. O que eu vou fazer? E aí eu encontrei o Francis Querê numa revista de decoração, assim, do nada, e eu olhei para aquele cara e falei, meu Deus, quem é esse cara? E aí fui aprofundando os debates, enfim, levei isso para uma disciplina da faculdade, apresentei o Francis Querê, nem a professora sabia quem era, ninguém sabia quem era. Apresentei os projetos e aí, a partir disso, fui construindo outras referências, buscando novas pessoas. Conheci a Melissa, conheci a Paloma, e é isso, a gente está sempre com sede de novas referências que dificilmente chegam para a gente, e essa busca é incessante, mas vale a pena. Não tive, Paloma, as referências. Tá ouvindo? Tá, né? Eu nunca sei se esse microfone está funcionando ou não. Não tive essas referências. Eu acho que eu era a única pessoa negra da minha turma, e também nesse processo de não ter esse letramento racial, essa consciência por a gente ter a pele mais clara, e o contexto familiar acaba que a gente fica um pouco descolado, e eu acho que meu aprendizado veio quando eu estava como professora, ser reconhecida pelos alunos como uma professora negra. E aí eu disse, olha, agora sim fez sentido. E acho que fui, né, me aprofundando, acompanhando as pesquisas, e a própria movimentação dos alunos foi que foi abrindo esse espaço. E é muito confortante quando a gente vê os iguais no lugar. Eu, quando entrei no CAU, como eu comecei minha fala, né, a minha primeira experiência, eu não fazia muita noção do que era o CAU, e por que eu estava indo para ali, aquela coisa de juntar uma turma de amigos e dizer, vamos montar uma chapa, né? Você não sabe muito bem o que você está fazendo na hora, parece até que é uma boa ideia, depois eu sei. Brincadeira, gente. Inclusive, é importante, eu estou vendo que tem um monte de gente com a cara bem novinha, assim, de recém-formado ou de estudante. É necessário, né, que a gente ocupe esses espaços. E quando foi na época da pandemia, 2020, online, quando abriu as câmeras, assim, que apareceu, e eu vi Cláudia, que é a conselheira do Ceará, que é a única mulher negra, né, junto comigo ali dentro, que eu olhei, eu disse, ela, e já mandei uma mensagem assim, no privado, disse, oi, quer ser minha amiga, né, quase, para fazer essa aproximação. E eu sei que acho que a gente já está com um tempo um pouco estourado, mas eu queria só também aqui colocar mais uma reflexão, falando dessa coisa do mercado de trabalho, não é? De como eu percebo, e aí é bem uma opinião pessoal isso agora, tá, gente? Como eu percebo assim, uma leitura
de colocar as mulheres negras, né? Primeiro que quando fala da ATIS, e eu quero dizer que eu acabei de fazer agora uma especialização em assistência técnica na UFPB, então a ATIS é uma bandeira assim, que eu defendo como uma política pública com unhas e dentes. Mas eu vejo muito nos discursos de que porque a ATIS é um campo de trabalho ótimo para os recém-formados. Sim, mas é o campo que pior remunera, justamente porque é uma política pública e não tem recurso nem investimento. Então, a gente começa a construir a narrativa de que o recém-formado, as pessoas que estão se formando, que estão saindo da periferia e que têm que ir trabalhar com a ATIS. Por que uma pessoa da periferia não pode trabalhar com interiores, com decoração, com grandes obras? Fazer uma mansão. Fazer uma mansão, exato. Não, tem que ficar... Vocês que são da favela, fiquem aí, vocês trabalhando na favela, e deixa a gente aqui da classe alta trabalhando. Favela, continua aí na segregação territorial que Vitória também trouxe. E a gente tem que ter muito cuidado, porque eu começo a perceber que essas falas, o discurso do empoderamento, da ascensão, né, das pessoas periféricas e negras ao ensino superior e tudo, a galera pega isso e distorce para dizer, beleza, mas então o lugar de vocês é só aqui. Ou, quando não é isso, coloca a assistência técnica com um olhar bem colonizador, que é eu que tenho o conhecimento e sou um arquiteto padrão, formal do projeto do desenho, vou chegar ali na sua casa e vou dizer que ela tem que funcionar dessa forma, desse jeito, que é o meu modo de viver, o meu modo que venho aqui da classe média e que tem uma casa que tem que ter o quarto, com banheiro, com guarda-roupa separado e com uma dinâmica familiar que é totalmente diferente da dinâmica familiar das pessoas periféricas, mais pobres, e imponho, no discurso da assistência técnica, imponho um novo modo de vida ali para aquela família. Então, esse lugar, né, do profissional e de até onde a gente pode ir, onde a gente não pode também, acho que é já estou entrando na mesa de outras temáticas, né, mas é assim mesmo. Bom, é isso. Eu adorei a conversa. Vou fazer aquela última chance para fazer alguma pergunta, alguma intervenção, gente, senão eu vou partir para os agradecimentos. Foi um prazer reencontrar a Melissa e Vitória, é um prazer conhecer Camila nessa troca de ideias, de se reconhecer, né, e ver... E ter mais gente que compartilha pensamentos de futuro, de construção de futuro na área, na profissão que a gente escolheu. E, bom, enfim, só agradecer mesmo, agradecer a organização do Conselho, Patrícia, Nicolas, Marta, galera que está aqui trabalhando com a programação intensa essa semana, vai ser puxado, final de semana eu espero que vocês consigam só dormir. E é isso, gente. Obrigada. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fazer as considerações finais, assim, está aberto. Só agradecer mesmo o convite e dizer que estou aí para quem quiser falar depois, falar no Instagram, trocar ideia. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar. Também quero agradecer o convite e... estou aí, aberta a qualquer questionamento, se quiser conversar comigo. É isso. Muito obrigada, gente. Pessoal, obrigada por essa mesa, obrigada, Paloma, Camila, um prazer conhecer. Vitória, muito bom ver você de novo. Também estou aberta a falar um pouquinho, conversar sobre essa prática técnico-afetiva que emocionada, né? E tão benquista agora. Enfim, e também sobre outros assuntos que vocês quiserem, estamos sempre aí, e que a gente continue vendo esse mercado de trabalho mudando cada vez mais, né? É isso que a gente pensa de futuro. Obrigada.